Sabe aquele cansaço que parece que não vai embora, não importa o quanto se durma? Uma exaustão que nem as melhores férias do mundo conseguem resolver? Pois é, hoje, com base na obra de Andressa O. Silva, a gente vai analisar uma ideia muito poderosa. E se o problema não for a vida em si, mas essa nossa tentativa constante, sabe, de controlar absolutamente tudo? Ok, vamos começar por aqui. Essa frase é basicamente o coração de toda a nossa análise de hoje. Ela sugere uma coisa bem interessante, que a fonte daquela fadiga moderna que todo mundo sente não está no excesso de trabalho, mas sim no peso invisível de tentar gerenciar cada detalhe, cada resultado, cada emoção. Então, vamos lá. Primeira parte, tentar entender a natureza desse cansaço. Não é o tipo de coisa que um simples check-up médico consegue diagnosticar, sabe? É algo bem mais profundo. Olha que interessante a distinção que este ponto faz. Não estamos falando de músculos doendo depois da academia, estamos falando de uma mente e uma alma que estão sobrecarregadas. É aquele esgotamento que vem de viver em um estado de alerta o tempo todo, tentando prever e, principalmente, prevenir tudo o que pode dar errado. E isso nos leva direto para o diagnóstico do problema. Se o sintoma é esse cansaço todo, a causa é o que a nossa fonte chama de a prisão do controle. Pensa um pouco nisso. A gente vive numa cultura que simplesmente glorifica o controle, né? Controle da carreira, das finanças, do corpo, até do nosso próprio tempo livre. A promessa é que se você gerenciar tudo perfeitamente, você vai estar seguro. Mas a realidade, como a análise aponta, é que isso acaba gerando uma ansiedade silenciosa e aquela sensação de que nunca está bom o suficiente. E o que está por trás dessa necessidade toda de controlar? Medo, simples assim. Este ponto detalha isso de forma muito clara. Ninguém quer controlar por controlar. A gente quer controlar para tentar evitar a dor. Cada um desses medos aí da lista é, no fundo, uma tentativa de se proteger de uma vulnerabilidade que faz parte da vida. E aí que está o grande paradoxo. Ao construir todos esses muros para nos proteger da dor, a gente acaba, sem querer, entregando a ela as chaves do nosso castelo. Nossas vidas vão ficando menores, definidas não por aquilo que a gente busca, mas por tudo aquilo que a gente tenta evitar. Tá, mas se o controle não é a resposta, qual seria? Bom, vamos passar para a terceira parte e ver o que se constrói a partir daqui. A fonte propõe um caminho bem diferente, usando a paixão de Cristo não como um dogma religioso, mas como um tipo de mapa metafórico. E esse primeiro contraste aqui é bem impactante. A nossa mentalidade é de microgerenciamento total, né? Já o caminho que é apresentado aqui é o de atravessar o que precisa acontecer em vez de tentar forçar o que a gente quer que aconteça. É uma mudança de postura, assim, radical. O segundo contraste é sobre a dor. A nossa reação mais instintiva é fugir. Seja nas redes sociais, no trabalho excessivo, qualquer distração serve. Já o modelo alternativo é o de entrar na dor de forma consciente, porque é exatamente ali que a transformação acontece. Ok, mas como é que é essa jornada na prática? Isso nos leva à quarta sessão, a jornada da entrega. E a palavra-chave aqui é exatamente essa: entrega. Esse mapa se desdobra em 4 estágios que são bem universais. Primeiro, tem a decisão, aquele momento em que a gente encara a realidade de frente. Depois vem a entrega, quando paramos de lutar contra o que é inevitável. Em seguida, a crucificação, o ponto de ruptura total com o velho eu. E por fim, o silêncio, que talvez seja a parte mais difícil, a espera no vazio onde a nova transformação está sendo preparada. Essa imagem e essa frase capturam a essência da coisa toda. A liberdade não está em um mundo sem desafios. A liberdade está na nossa decisão de parar de correr deles e, em vez disso, aprender a caminhar através deles. É uma mudança de direção interna, sabe? E aqui, a fonte nos dá uma redefinição muito poderosa. Entrega não é um sinal de fraqueza, muito menos de fracasso. Pelo contrário, é um ato de uma força imensa, de domínio próprio. É saber que você até poderia lutar, resistir, forçar a barra, mas escolhe conscientemente não fazer isso. E qual é o resultado final de atravessar essa jornada toda? Isso nos leva à quinta sessão, que foca na ideia de se tornar alguém completamente novo, não apenas de se recuperar. Depois de uma crise, o nosso maior desejo é voltar ao normal. Mas esse caminho aqui sugere que não existe voltar. A experiência nos muda para sempre. Tentar voltar a ser quem éramos antes é, de certa forma, rejeitar a pessoa incrível em que podemos nos tornar. Isso aqui é crucial. Transformação não é amnésia. As cicatrizes, as memórias, as dores, elas não desaparecem como mágica.
Elas são integradas numa nova identidade e acabam se tornando fontes de força e sabedoria, em vez de fontes de medo. E essa frase resume a tese central. A gente passa a vida inteira tentando achar um caminho mais fácil, mais seguro, sem dor. A fonte argumenta que esse caminho simplesmente não existe. O foco deve mudar de consertar o mundo lá fora para fortalecer quem somos por dentro. O que nos deixa com uma conclusão bem clara e direta. A sexta e última sessão, a escolha final. Não se trata de destino, e sim de uma decisão. Esse quadro aqui resume tudo. De um lado, o caminho do controle, de evitar, da pressa, da busca por garantias. Do outro, o caminho da entrega, do confronto, de permanecer e da busca por transformação. São duas filosofias de vida completamente opostas. E aqui vem o confronto final. A premissa que a gente tem é que controlamos para não sofrer. Mas a análise vira isso de cabeça para baixo, afirmando que o próprio ato de tentar controlar tudo é, na verdade, a principal fonte do nosso sofrimento. E a gente termina com essa pergunta, para reflexão mesmo. Uma pergunta que convida a gente a repensar toda a nossa relação com o controle. Não como uma perda de poder, mas quem sabe como o primeiro passo para uma liberdade que a gente nem sabia que estava procurando.